A informação que inclusive está viralizando nas redes sociais é que um professor da rede estadual, uma escola aqui do Campo Bom, praia que pertence a Jaguaruna, estaria sendo violento com as crianças. Acredite se quiser, puxão de cabelo, beliscão, amarrando alunos com fita durex, tirando o bico do aluno, colocando no lixo e mandando o aluno outra vez colocar na boca, enfim. Tudo isso tem gerado uma preocupação e indignação para as mães e medo para os alunos que não querem mais retornar à sala de aula. A Ana Paula é uma das mães que está enfrentando essa dificuldade. Como é que começou a situação envolvendo a sua criança? Como você ficou sabendo disso? A minha filha, ela reclamou em casa, né? E daí eu procurei os direitos dela, eu já fiz boletim de ocorrência e tudo. Ele passou o bico no lixo, tentou colocar na boca dela, ela tampou a boca assim. Mesmo ela fazendo isso, ele tentou enfiar por esse buraquinho que fica. Ele já beliscou ela aqui atrás e simplesmente assim, ele foi afastado por 2 meses quando a gente fez os boletins de ocorrência e tudo. E ele voltou à escola, ele retornou. Ela chegou na segunda-feira assustada em casa, porque o professor voltou para a escola. E a gente procurou os nossos direitos novamente. E eu não mandei ela para aula, porque eu não vou mandar enquanto o professor estiver na sala de aula. Eu não tenho como colocar a minha filha dentro da sala. Até porque ela está com medo de voltar para a Ela sala. está com medo. Ela falou para mim assim: ô mamãe, o que que ele não pode fazer comigo sendo que eu te contei? Porque quando ele fazia, ele não deixava a gente falar. Então o que que ele não pode fazer agora? A situação ela começou há quanto tempo, mais ou menos? Você tem ideia? Olha, já faz uns 3 meses. 3 meses. Sim, porque 2 meses ele ficou afastado, né? Ele é daqui mesmo, do Campo Bom? É de Jaguaruna. Já agora no professor. A Josi também é mãe de uma criança que está passando por essa dificuldade, por esse problema. Já procuraram a delegacia de polícia, o delegado já foi ouvido, vários boletins de ocorrências foram realizados. Conta pra gente, por gentileza, a respeito da situação da sua criança. Eu soube por uma das mães, né, que entrou em contato comigo perguntando se eu estava sabendo do caso. Eu disse que não sabia, só que chegando em casa eu ia conversar com meu menino, que eu estava trabalhando. Chegou em casa, eu fiz de conta que não sabia de nada e perguntei para ele: Davi, o professor é bom na escola? Ele disse: mãe. Eu disse assim: não está acontecendo nada, conta que a mãe quer saber, não precisa esconder nada. Daí ele disse assim: o professor amarra, me senta na cadeira, amarra a minha perna com fita durex e quando ele puxa dói muito. Aí eu disse assim: por que tu não contou para a mãe, vida? Daí ele disse assim: porque eu tinha medo e do meu pai brigar. Eu disse: não, a gente não vai brigar. Daí eu disse assim: e o bico? Por que tu não quis mais levar o bico? Ele assim: porque eu levava o bico e o professor, eu queria chupar o bico, o professor botava lá no fundo do lixo, mandava eu pegar e botar na boca, aí eu falava que não queria chupar, mesmo assim ele disse que agora eu ia chupar. Aí o bico, por isso eu não levei mais. Eu percebo que você fica emocionada porque você se coloca no lugar da sua criança, é isso, né? Muito. Nossa, a gente se imagina, né? Porque querendo ou não, são as crianças, eles não têm como se defender, né? A gente pensa que está na escola, meu filho está na escola, ele está protegido. Só que não, aí vem essa tona, tu vê, teu filho, a gente está lá trabalhando, meu filho está na escola, está seguro, aí tu vê. Aí quando a gente chega em casa, leva esse baque, esse susto, umas crianças inocentes. Vocês conversaram com a diretora, a informação que a gente tem é que a diretora, ela fica ao lado do professor. Sim, realmente, a diretora fica do lado do professor, tanto é que muitas vezes mães foram na escola e a diretora pedia para o professor se esconder no banheiro. Então isso para mim para mim significa que ela está acobertando o caso, ao invés dela estar a favor dos pais, né? Como sendo diretora, era a primeira a procurar, né? E querer a suspensão, afastamento do professor, só que pelo contrário, ela se mostra a favor do professor e contra a gente mães. Deixa eu falar com a outra senhora Rafaela, não é? Aqui conosco também é mãe. A situação aqui é complicada. A comunidade inteira do Campo Bom está sabendo desse problema, não é? Isso, a comunidade toda ficou sabendo, né? Através de rede social. E como é que você está vendo a repercussão no meio da comunidade aqui com relação a esse problema? A gente, afinal de contas, não queria uma repercussão. A gente queria os nossos filhos protegidos dentro do ambiente escolar, que é o que a gente sempre, desde o início, procurou. Quando eu fiquei sabendo do caso do meu filho, ele não me contava. O meu menino começou com febres à noite,
muita falta na escola, e eu, de vez em quando eu ia na escola falar com o professor, inclusive várias vezes, porque o meu menino ele tinha uma dificuldade de ler e escrever. Então eu estava desconfiada que ele podia ter déficit de atenção. Então eu tive várias vezes conversando com ele pessoalmente. E ele falava que era um menino muito educado, muito querido, quietinho, não tinha por que eu me preocupar, que por conta da pandemia teve essa dificuldade. Só que eu tenho outro menino na outra quarta série, a outra sala ao lado, e eu via muita diferença entre os dois a respeito do aprendizado. Os dois vieram da pandemia. Então eu ia com frequência conversar com ele, né? Então ele sempre me dizia isso, que era normal. E ele nunca reclamou do menino. Então, quando eu fiquei sabendo, foi a respeito de rede social desse caso, e eu soube que o meu filho estudava com ele. Aí eu chamei meus meninos e falei assim, filho, a mãe ficou sabendo de um caso de um professor que ia judiando das crianças, nem comentei que era aqui. Se acontecer isso, vocês têm que contar para a mãe, não pode ficar com vergonha e nem medo, porque a mãe está aqui para proteger vocês não podem, vocês têm que estudar e respeitar, mas vocês não podem se agredir em sala de aula. O meu menino mais velho falou assim, fala, mano, fala o que o professor faz contigo. Aí nisso foi o meu chão, né? Porque assim, poxa, o meu filho não querer me contar, com medo, né? E aí ele falou que o professor várias vezes beliscava ele na nuca, embaixo do braço, beliscava no braço, pegava pelo braço forte. E como o meu menino ele tem a pele mais morena, nunca ficou marcas, né? Nunca vi essas marcas. Só a dor de cabeça para não ir para a escola, a dor de barriga, vômitos, que eu já levei ele várias vezes no postinho com vômito de manhã. Então, nesses 60 dias, graças a Deus, o meu filho não tem uma falta. Os 60 dias que ele 60 dias que ela fala é porque o professor foi afastado durante 60 dias da sala de aula. Quer dizer, a criança tinha febre e os sintomas psicológicos com medo de ir para a sala de aula. Ficou sem o professor 60 dias, tudo normal. E agora, ele saindo para a escola outra vez? Então, daí na segunda ele foi para a sala de aula, né? Normal, eu mandei para a escola. Ele chegou meio-dia. Ô mãe, o professor está na escola. A direção veio e falou para a gente comunicar aos pais que é ele que vai dar aula. Assim, como? Ninguém avisou a gente. Então eu liguei para o SED, né, a Secretaria de Educação de Tubarão, e exigi assim, poxa, os pais deveriam saber dessa situação, porque afinal de contas elas mandaram um e-mail para mim, para Ana Paula, para os nossos filhos fazer uma auditoria por vídeo. E nesse vídeo estava eu e o meu filho, só que só o meu filho foi ouvido, foi feitas as perguntas para o meu filho, e o professor estava junto nessa auditoria. Estava o professor, a advogada do professor, e estava o pessoal ali da CRE, né, da sede de Tubarão. E o meu filho foi feito frente a frente com ele nesse vídeo. E agora exposto novamente na sala de aula com o mesmo professor, sem o caso ter sido julgado ainda. Então foi uma exposição e um trauma para o meu menino. Ele veio com medo. Então eu liguei para lá e exigi que elas trocassem, né? Eu pedi assim, senão ele não vai para a escola. Eles trocaram de sala, mas mesmo assim o menino está inseguro por o professor tá dentro do colégio, porque ele vê o professor passar, olha para o professor e lembra da situação, né? O menino assim, mãe, ele nem olhou para minha cara, mãe, que raiva que ele não tá de mim, mãe, o que ele vai fazer? Aí o que tu vai dizer pro teu filho de 9 anos? Não, filho, vai que tu tá seguro? Como? Eu tô trabalhando, eu não tenho como ficar dentro de uma sala de aula. Problema, além de vocês três, tem outras mães também enfrentando a mesma situação, não é? Sim, tem mais uma mãe que não pôde vir e tem no caso 2 mães que não pôde vir, mas depois elas, se vocês quiserem entrar em contato com elas vão estar falando, explicando ali o caso delas com os filhos. Quando a primeira vez o caso foi para o Sangão Notícias, né, uma página de rede social, várias mães colocaram embaixo em comentários, o meu filho também reclamou, também aconteceu isso com o meu filho. Eu imprimi até esses prints, eu imprimir para a Secretaria de Educação, porque essas mães não quiseram fazer o boletim de ocorrência, mas ali os relatos delas estavam, elas só têm medo, né, porque afinal de contas ficou assim a direção com o professor e as mães com os filhos. E querendo ou não, a gente não tem um poder, não tem uma educação assim de saber direito da lei, né? Então, no meu caso, eu não terminei a escola. Então a gente fica meio aleiga ao assunto. Então a gente um pedido de socorro que a gente quer para ter a segurança dos nossos filhos. Não é que a gente está contra o colégio. Nunca fui contra o colégio. A gente está querendo uma segurança para o filho da gente estar dentro da escola.
né? Assim, ó, graças a Deus, eu estudei no Campos Verdes, eu tenho uma menina quase se formando no Campos Verdes, eu nunca tive uma reclamação do colégio em si. A gente só não quer essa insegurança dos nossos filhos dentro da sala de aula com o professor. É isso que a gente não quer. Nesses meses que o professor ficou afastado da escola, o meu menino progrediu muito. Ele começou a escrever emendado, ele chegava em casa e dizia: mãe, olha que minha letra como tá bonita, mãe, olha isso, olha aquilo. Começou assim a juntar as palavras, coisa que ele não fazia antes. Aí quando foi na segunda-feira que o professor voltou, eu mandei mensagem para meu marido dizendo que não era para mandar o menino para a escola. Aí eu cheguei em casa à noite do serviço, o meu menino disse: mãe, enquanto o professor estiver, eu não vou. Eu não vou porque agora ele já está sabendo e ele já fazia aquilo comigo e eu era o mais sofrido na sala. Olha só, a situação só está piorando, pelo que a gente percebe, as mães estão se sentindo desassistidas, elas estão enfrentando a situação em casa, os filhos com medo, as mães intranquilas também. Daqui eu vou até a escola tentar falar com alguém da direção ou tentar falar também com o professor. Acredito que não vou conseguir, mas o Linha Verdade é assim, a gente vai do começo até o fim da situação. Vamos lá, Nilson Carioca. Procuramos a direção da escola, falamos com a diretora, ela pediu que a gente se retirasse. Você observa que enquanto a gente grava a reportagem, ela fechou o portão para que a gente não pudesse sair aqui do local. Ela nos dizia que ela não pode se manifestar sobre a situação e pediu que a gente procurasse a CRE em Tubarão. Nós, então, vamos procurar a CRE em Tubarão para saber o outro lado da história, saber que tipo de providência pode ser tomada e como essa situação pode ser resolvida. Depois de alguns minutos esperando, ela dizia lá de dentro: pode se retirar, por favor, e pedia que a reportagem se retirasse. E o portão foi aberto, então a gente agora conseguiu sair. Vamos entrar em contato com a CRE em Tubarão para saber exatamente que tipo de posicionamento e solução pode ser dado para esse problema.